Fala galera, e aí? Beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui ó, para a gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro, e nós vamos falar do Bahia. Claro, vamos começar a olhar o lado de lá, né? Vamos começar a olhar o adversário, vamos começar a olhar o tricolor do PC, né? O Fortaleza. Vamos ver o que é que acontece pelo lado de lá, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar do nosso Bahia. Bahia fez treino técnico e vamos falar um pouquinho do Fortaleza. Mas claro, antes da gente começar a falar, a gente sempre faz aquela nossa propaganda, aquele nosso jabazinho básico, né? Inscreva-se no nosso canal, ó. Nós estamos querendo chegar aos 6.000 inscritos e aí a gente depende de você. Se você chegou aqui no canal, não é inscrito e tá a fim de dar aquela moral, jogue duro, pai. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer aí, que a gente merece e a gente precisa para poder prestar cada vez mais e mais um serviço melhor, né? Claro, para vocês. E se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado e um lembrete, passou aqui, sente logo ó, o dedinho no like, deixa o like, que quanto mais likes, né, mais outras pessoas vão receber notificações dos nossos conteúdos aí para poder curtir e avaliar, beleza? Então é sobre isso, partiu para a gente falar do Bahia e falar um pouquinho do Fortaleza. Vamos começar a falar do Fortaleza. Time do Fortaleza, eu falei ontem para vocês, Fortaleza jogou nessa terça-feira pela Copa Sul-Americana, jogo de ida, né? Fortaleza jogou contra a equipe do Corinthians, jogou lá, né? No Castelão, e o resultado, ó, tá aí na tela. Resultado ruim, né? Fortaleza jogando em casa contra a equipe do Corinthians. Corinthians que também não vem bem no Brasileiro, né? Fortaleza tá lá em cima no Brasileiro, o Corinthians tá lá embaixo, né? E o Fortaleza acabou perdendo o jogo da ida por 2-0. Perdeu por 2-0. Agora tem que pelo menos fazer 2 no jogo da volta, né? Voltar lá em São Paulo, no Itaquerão, e tentar vencer, tá? Então, falar um pouquinho dessa partida, né? Eu assisti um pouco o jogo. Realmente o time do Fortaleza, ele mostra, né, o que vem acontecendo também no Brasileiro. O time do Fortaleza fraquejou um pouco. O time do Corinthians fez 2, claro, Fortaleza teve algumas chances também, mas o fato é o seguinte, faltou um pouquinho de competência para o time do Corinthians para já poder sair com uma vantagem maior. O Corinthians poderia ter feito 4-5, né? O Corinthians teve muita chance, o time do Fortaleza, depois que levou o gol, acabou se abrindo mais e dando muita chance para o Corinthians, né? Time do Corinthians que foi, pela minha visão, montado nesse jogo aí para explorar um pouco os contra-ataques, conseguiu explorar bem, né? E conseguiu chegar e fazer 2 gols. Leva um bom resultado para São Paulo, né? Leva um bom resultado para o Itaquerão e deixa o Fortaleza numa situação ruim. A questão aí do Fortaleza é a seguinte: Fortaleza agora com esse resultado ruim precisa pensar no que fazer lá em São Paulo. E aí, né, claro, sobre isso, a entrevista do Vojvoda, né? O Vojvoda, ele concede a entrevista coletiva e ele diz o seguinte, tá aqui, ó: lamenta a derrota do Fortaleza e aceita vaias. Então, o time do Fortaleza veio numa sequência no Brasileirão ruim, né? Mas vinha jogando aí razoavelmente bem na Sul-Americana. E aí perdendo para o Corinthians por 2-0. Fortaleza que não perde no Castelão, não perde jogando em casa desde a última partida da Copa do Nordeste contra o Vitória, quando eles perderam por 1-0. Então perdeu naquela época por 1-0, saiu vencendo tudo e perdeu agora por 2-0. Então, Vojvoda lamenta a derrota, né? Derrota fala, aceita vaias, nós jogamos mal. E é essa a impressão, né? A impressão é que o time do Fortaleza jogou realmente mal, não fez um bom jogo, tá? Então, esse é o retrospecto. E aí, né? Não jogou bem, tem um jogo da volta para tentar reverter um 2-0 e
é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, segue na briga aí por se manter por uma Libertadores ou eventualmente, quem sabe, né, querer postular o título. Então, dada essa situação ruim, o Fortaleza, ele começa a vender os ingressos nessa quinta-feira. E aí, ó, já tá a notícia. Fortaleza, né, inicia a venda de ingressos para jogo contra o Bahia com preços promocionais. Então, o Fortaleza tá querendo aí lotar, né? Situação do Fortaleza. Fortaleza é o terceiro colocado, né? Mas vem de uma sequência aí de derrotas, uma sequência não muito positiva. A gente vai falar um pouco mais sobre essa sequência do Fortaleza, né? Importante aqui é a gente saber o seguinte: inicia a venda dos ingressos, tá aí. Os ingressos eles vão começar a ser vendidos a partir dessa quinta-feira, né? Para quem é sócio e tem direito ao acesso, o check-in já foi liberado. Então, quem pode já tem um check-in e estão aqui os preços. Para nós que somos torcedores do Bahia, para você que é torcedor do Bahia e vai, né, ao Castelão assistir o jogo, ó, estão aqui os preços. Então, inferior sul e norte, R$40 inteira, 20,5. E o setor visitante está aqui, ó, R$140 inteira, R$70 meia. Setor premium, R$300, né? Setor especiais, 120. Eu estou falando só os valores da inteira, tá, pessoal? Setor central, 60 inteira, 30 meia. Super Sul, sócio acompanhante, 40. E Superior Sul, 140. Que equivale para a galera, R$140. Se você é torcedor do Bahia e quer ver o Bahia lá no Castelão, R$140 inteira. Se você for estudante, tiver direito à meia entrada, R$70. Então, Fortaleza tá aí nessa situação, né? E vai tentar aí dar uma reabilitada em cima do Bahia. Cabe ao Bahia não deixar, já viu? Vamos falar agora do Bahia, vamos falar do nosso tricolor. Tricolor que treinou na terça-feira, fez aquele treino regenerativo e um pouco do treino tático, né? Bahia voltou aos treinos no dia de hoje. Então, dia de hoje aí o Bahia fez mais uma sequência de treinos. Vamos jogar logo as imagens na tela, tá aí, Bahia treinou no dia de hoje e importante para a gente saber aqui é o seguinte: nessa sequência de treinos hoje, o atacante Thiago, né? Thiago que não vinha sendo relacionado, estava machucado, treinou normalmente, né? E o zagueiro Vitor Cuesta também treinou normalmente. Por que eu estou falando isso? Porque o Vitor Cuesta pode ser o substituto do Canives. Canives levou o terceiro cartão amarelo, né, na partida contra o Atlético Mineiro e fica de fora, né, descansa nessa rodada, tá? Time do Bahia, o treinamento hoje foi um treino técnico em campo reduzido. Então o Rogério Ceni pegou toda a extensão do campo, separou em duas partes e dividiu o time em 4. E aí o objetivo era combate de 5 jogadores contra 7. Então 5 contra 7 aí o Rogério Ceni dividiu a equipe em 4 para fazer esses enfrentamentos aí, certo? Depois desse treino técnico, o Rogério Ceni finalizou o dia fazendo um treino de finalizações com os jogadores do ataque. Então, a vantagem de você ter essa semana livre, né? O Bahia jogou no domingo, então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. Folgou um, tem 4 dias, dá para você fazer um planejamento tranquilo, tá? Dia de treino técnico. Esse foi o nosso Bahia aí, que fez um treino técnico no dia de hoje. O bom da gente ter Vitor Cuesta aí, o Thiago. Mais opções para o Bahia no ataque e uma possível opção do Bahia para a defesa. Valeu? Fechou? Então, giro rápido, né? Sem muita notícia, somente esse treino técnico e, claro, a escorregada do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Quinta-feira a gente volta para mais um giro aí, ver o que aconteceu. Provavelmente a gente tenha também
entrevista coletiva, beleza? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e já fui, papá!